física na modalidade de bacharelado. Eu concluí uma especialização em saúde da mulher e a área com a qual eu pretendo atuar é saúde da mulher. Então, eu escolhi trazer para esse evento o seguinte trabalho. Eu vou ficar olhando para o lado de cá, porque eu estou com a segunda tela e é onde eu estou olhando a apresentação. Aí vocês não estranhem, não. O título do trabalho é Treinamento Resistido em Mulheres com Fibromialgia, uma revisão integrativa sobre os benefícios físicos, funcionais e metabólicos. O coautor desse trabalho foi o meu treinador, Vitor Alves. Ele é profissional formado em educação física, então a gente fez esse trabalho conjuntamente. O que é a fibromialgia? Ela é uma condição crônica caracterizada por dor musculoesquelética difusa, que também provoca fadiga e distúrbios do sono. A predominância dessa patologia está na população feminina e mulheres adultas e idosas, que representa 2 a 8% da população mundial. Então, é um número bem expressivo de pacientes que sofrem com essa patologia. Os impactos são diretamente na queda da qualidade de vida, a funcionalidade e a saúde mental. E as diretrizes recentes, elas destacam que o exercício físico pode ser uma ferramenta terapêutica central no manejo da fibromialgia, assim como em outras doenças, o treinamento resistido, ele pode ser uma ferramenta importante aí no tratamento dela. Por que eu resolvi pesquisar sobre a fibromialgia e o treinamento resistido, né? A relação do treinamento resistido com a fibromialgia? Porque o treinamento resistido ele vem sendo apontado como uma alternativa não farmacológica eficaz. As evidências indicam melhora na força muscular, fadiga e qualidade de sono, que é justamente as principais dificuldades das mulheres que enfrentam a fibromialgia. As evidências indicam que ela melhora a força muscular, como já falei, né? Fadiga e qualidade de sono. E ainda há uma escassez de revisões integrativas específicas sobre mulheres e o treinamento resistido, especialmente no contexto brasileiro. Então, foi por isso que eu resolvi fazer um mapeamento desses estudos, né? O que a gente já tem de evidência tratando de fibromialgia e treinamento resistido. E também uma necessidade de sistematizar as evidências atuais e fortalecer a prática clínica interdisciplinar voltada à saúde da mulher. O objetivo dessa pesquisa foi analisar e sintetizar as evidências científicas disponíveis entre 2015 e 2025, né, nos últimos 10 anos, sobre os efeitos do treinamento resistido em mulheres com fibromialgia, com foco nesses três eixos de desfechos, que são os físicos, funcionais e metabólicos. Para a metodologia, esse estudo ele é uma revisão integrativa de literatura. A gente fez um mapeamento nas bases PubMed, Medline e Cielo, no período já mencionado, né, de 2015 a 2025. E aqui estão os descritores que foram utilizados em inglês e em português. Então, os descritores foram treinamento resistido, treinamento de força, fibromialgia, dor crônica e saúde da mulher. Para os critérios de inclusão, como eu já mencionei, a gente delimitou o período entre 2015 e 2025, escritos na língua portuguesa e no inglês, então foram trabalhos publicados nesses dois idiomas, que tivessem acesso gratuito ao texto completo, para a gente poder fazer uma análise mais detalhada. A população composta exclusivamente por mulheres diagnosticadas com fibromialgia, intervenções baseadas em treinamento resistido ou de força, e estudos que abordassem desfechos físicos, funcionais e metabólicos, ou algum desses três. Não necessariamente os três juntos.
Para os critérios de exclusão, tiramos os trabalhos que falavam de populações mistas, homens, adolescentes ou crianças. Também tiramos da análise os estudos com ênfase em outras modalidades de exercício que não tivessem relação com treinamento resistido. Então, aeróbico, hidroginástica e outras modalidades não foram consideradas para esse mapeamento. Artigos duplicados nas bases de dados, então os artigos que apareciam, né? O mesmo trabalho que aparecia no PubMed, no Medline e no Cielo, foi excluído, né? Foi considerado só um número, né? Considerando esse artigo, caso ele aparecesse em mais de uma base. E dissertações, teses ou resumos de congressos não publicados em periódicos científicos também não foram analisados. Aí nós temos a seleção e avaliação dos estudos, né? Chegamos ao número de 11 artigos para poder fazer essa revisão, fazer a leitura completa deles e a revisão. Tipos de delineamento foram ensaios clínicos randomizados, revisões sistemáticas e integrativas, estudos observacionais e transversais. Dentro dos critérios de qualidade, nos baseamos nos autores Ursi e Galvão, e a avaliação de impacto Qualiscap, JCR e citações no Google Scholar e no Scopus. A distribuição dos estudos. Como eu já mencionei, foram estudos, né, que foram publicados no período de 2015 a 2025, e nós observamos um crescimento constante da produção científica. Então, à medida que os anos foram passando, tinham mais estudos falando sobre esse assunto, né, a relação entre o treinamento resistido em mulheres com fibromialgia. Também observamos que os países que se destacavam na investigação desse tema foram Suécia, Espanha e Brasil. Aí tem os números exatos dos estudos e onde eles apareceram, né? Foram 7 estudos nas bases PubMed, 3 estudos no Cielo e um estudo no Medline. E a tendência observada, né, como resultado, foi a consolidação do exercício físico como uma abordagem terapêutica segura e eficaz no manejo da fibromialgia. Aí vem os benefícios, né? Como eu mencionei lá no começo, a gente pretendia identificar os benefícios físicos, funcionais e metabólicos. Os estudos, eles indicam que o aumento da força muscular e resistência é uma certeza na mulher que ela pratica o treinamento resistido, né? A paciente que ela sofre de fibromialgia, se ela pratica o exercício resistido, ela vai ter um ganho na força muscular e na resistência, de acordo com Larson e Erickson e colaboradores nesses estudos de 2015 e 2016. Também foi identificada uma redução na fadiga e o descondicionamento físico, né, que é uma das principais queixas dessas pacientes, né, que sofrem de fadiga todos os dias e dor crônica. Isso vai ser reduzido à medida que elas praticam o treinamento resistido. Melhora da capacidade de executar tarefas diárias, né? É uma das maiores dificuldades das mulheres que sofrem de fibromialgia, manter a sua rotina e a sua independência. O treinamento resistido ele vai proporcionar essa melhora dessas condições. E a segurança comprovada, né? A ausência do agravamento dos sintomas durante o treino supervisionado. É até contraintuitivo, porque as maiores queixas das mulheres que têm fibromialgia são a dor crônica. Então, a gente imagina que durante a prática do exercício, aquela dor vai se agravar, mas não. Os estudos mostram que o exercício, mesmo durante a prática, ela vai ter uma redução daquela dor, já de forma bem objetiva. Nos benefícios funcionais, tem a redução da dor e a melhora da qualidade do sono, de acordo com Bastos e colaboradores no estudo de 2023. Aumento da autoestima e da percepção de controle corporal. Melhora na qualidade de vida e das atividades da vida diária, como eu mencionei antes. E as mulheres com fibromialgia preferem cargas mais altas, contrariando mitos sobre limitações femininas, de acordo com esse estudo de Anderson em 2021.
Por incrível que pareça, é até contraintuitivo, como eu falei, mas as mulheres com fibromialgia, elas querem pegar pesado nos treinos, de acordo com o apontamento desses estudos que a gente fez a revisão. E os benefícios metabólicos e imunológicos são os indícios da redução de citocinas inflamatórias e modulação imunológica, o potencial efeito anti-inflamatório do exercício resistido sobre a dor crônica, e estudos recentes ampliam a investigação de biomarcadores fisiológicos. Aqui tem a síntese dos achados dos 3 tipos de benefícios que a gente procurou observar. Tem nos físicos o aumento da força, diminuição da fadiga e aumento da resistência. Nos funcionais, diminuição da dor, aumento e melhora, né, do sono e qualidade de vida. E nos metabólicos, modulação inflamatória e imunológica. Limitações. A principal limitação foi que a maioria dos estudos abordavam de forma muito heterogênea a população ou os tipos de exercício, né? Não tinha uma especificidade muito delimitada sobre intensidade, duração e frequência desses exercícios. Então, essa foi uma dificuldade à medida que a gente foi fazendo as leituras desses artigos. Amostras reduzidas e curto tempo de acompanhamento. As voluntárias, né, que participaram desses estudos que a gente fez a análise para poder fazer essa revisão, elas passavam um curto período de tempo, né, de 4 semanas a 6 semanas, durante esse acompanhamento. E a escassez de estudos longitudinais e nacionais, e a necessidade de padronização metodológica e ampliação das variáveis fisiológicas dentro desses estudos. A conclusão é que o treinamento resistido, ele se confirma como uma estratégia eficaz, segura e acessível para mulheres com fibromialgia, proporciona benefícios físicos, funcionais e metabólicos, que foi a hipótese principal quando a gente iniciou essas pesquisas, contribuindo para a autonomia e qualidade de vida dessa paciente, e reforça a importância da educação física na reabilitação e promoção da saúde da mulher. Como expectativas futuras, esperamos, né, que sejam publicadas investigações com amostras maiores, diferentes faixas etárias e intervenções de longo prazo. E a integração, claro, multidisciplinar com outras áreas da saúde, como a fisioterapia, a nutrição e a psicologia, e o potencial de inclusão do treinamento resistido em protocolos clínicos de saúde pública. Aqui foram as principais referências utilizadas. Caso vocês tenham a curiosidade de fazer a leitura completa do artigo, lá tem uma tabela com todos os dados dessa revisão que a gente fez, com esses 11 artigos, e tem os principais achados em cada um desses artigos, né? Então lá vai dar para visualizar bem melhor tudo isso que eu falei aqui. E aqui é o endereço em que vocês podem encontrar. Eu venho estudando sobre saúde da mulher, então eu tenho um podcast que fala sobre saúde da mulher em diversos aspectos. Ele está disponível no YouTube e no Spotify, caso vocês queiram se aprofundar mais nesse tema. E também tem um blog que fala sobre saúde da mulher, está nesse endereço aí da tela. E aqui está o QR Code para o podcast, caso vocês tenham curiosidade de se aprofundar mais nessa temática. Muito obrigada pela escuta e eu fico à disposição para sugestões, perguntas e obrigado pela presença. Obrigada pela apresentação, Maria. Esse momento agora a gente pode abrir para perguntas, se alguém se interessar em falar alguma coisa também. Então, podem ficar à vontade para a gente estar conversando. Se quiserem mandar alguma pergunta no chat também a respeito da apresentação.
Eu acho que desmutaram sem querer. Bom, eu acredito que ninguém vai fazer nenhuma pergunta sobre. Então, gostaria de te agradecer pela participação, pelo seu tempo. Eu que agradeço, muito obrigada. É uma Eu vi que pergunta aqui surgiu no uma chat. pergunta, não foi? No chat. Sim, deixa eu ler aqui. Uma pergunta da Introdaus perguntou quais barreiras enfrentou na pesquisa. A barreira principal foi tempo, porque eu fiquei sabendo do evento, acho que em junho, e o prazo, se eu não me engano, para a publicação, né, do artigo foi julho, final de julho mais ou menos, não tenho certeza agora. Então a barreira principal foi tempo para poder fazer o mapeamento dos estudos que tratavam de treinamento resistido em mulheres com fibromialgia e dos impactos desse tratamento, né, não farmacológico para essas pacientes. Então, com certeza, tempo foi a principal barreira para poder escrever esse artigo, mas eu acho que deu certo. Eu vi que tem outra pergunta, né? Qual a recomendação do treinamento resistido para as mulheres com fibromialgia? A principal recomendação é acompanhamento de um profissional. Não pode simplesmente. E eu falo não somente para as mulheres que são pacientes de fibromialgia, né, que sofrem da doença, mas qualquer tipo de pessoa, né, em qualquer condição física, com qualquer experiência, né, tempo de experiência, né, digamos, entrou há um mês na academia ou está há 5 anos na academia, eu acredito que a indicação, a recomendação principal é ter um profissional formado ao seu lado para lhe dar as orientações, se não em todo o treino, mas pelo menos que ele possa fazer uma orientação de forma online e você seguir aquelas recomendações, porque é o profissional que é indicado para fazer esses acompanhamentos. E se possível, né, se você sofre desse problema da fibromialgia, procurar um profissional que seja especialista nesse assunto. Eu acredito que vai dar muita segurança para quando você for realizar, porque a principal barreira das mulheres que sofrem dessa doença, que é a dor crônica, é o medo, né? O medo de se expor àquele exercício e sentir mais dor. Mas os estudos apontam que ocorre justamente o contrário. À medida que vai praticando o exercício, aquela dor ela vai diminuindo gradativamente, tanto durante a prática em si do exercício, quanto a longo prazo, né? Se ela mantém uma rotina de treinamento ali de 3 vezes, 4 vezes na semana, ela vai sentir uma melhora a longo prazo. Então, quando eu fiz os estudos, eu identifiquei esses resultados. Existe alguma idade específica que, tipo, consiga, que comece a aparecer sintomas e, tipo assim, como que faz para identificar os sintomas de fibromialgia? A maioria das mulheres que começa a perceber que tem algo de estranho com o seu corpo e que pode ser um indicativo de fibromialgia é a partir dos 40 anos, mas pode acontecer também em populações mais novas, né? Crianças podem ter também. Não é exclusivo de mulheres na maturidade. E para identificar, precisa ter um acompanhamento clínico multidisciplinar. Não é só um profissional que vai dizer se ela sofre daquele problema. Ela tem que fazer o acompanhamento psicológico, tem que fazer uma consulta com o fisioterapeuta, tem que relatar as suas queixas também para um profissional de educação física. E, e é esse acompanhamento multidisciplinar que vai dar o indicativo, né, se ela sofre realmente daquele problema, né? E, claro, fazer uma consulta médica também. Entendi, obrigada. Tem uma outra pergunta no chat aqui, deixa eu ler. Em práticas de yoga tibetano, que ministro há mais de 20 anos, tem um relato de, prati, de praticante que após sofrer por anos a fio com fibromialgia até para pentear os cabelos, diz que não sente mais o problema. Olha aí.
Relato muito importante. E que confirma, né, que quando praticado o exercício físico, ele vai impactar diretamente na qualidade de vida dessa mulher. Muito importante essa confirmação do professor Anderson. Obrigada, professor. Parkinson também. Bacana. Obrigada. Caso tenham mais alguma dúvida, alguma sugestão, sigo à disposição por aqui. Desculpa, a gente conversando. No caso, É uma pergunta, eu não estou conseguindo ouvir. Certo. No momento, eu não tenho nenhuma indicação, mas se puder entrar em contato comigo, eu vou pesquisar e vou te passar, assim, uma recomendação de algum livro. De livro, eu não tenho memória de nenhum agora que me vem à mente, mas eu vou pesquisar e vou te repassar, sim, tá bom? Muito obrigada, gente, muito obrigada. Fico muito feliz que vocês assistiram a apresentação. Muito feliz de participar também do Conacef. Para mim é uma honra. Obrigada. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo que a gente vai conversando sobre. Acho que tem mais uma pergunta. Existe diferença dos resultados entre treinamento resistido e aeróbico para pacientes com fibromialgia? Existe os aeróbicos, eu acredito que os aeróbicos que têm muito impacto acaba deixando mais sensível a região em que a mulher sofre a dor. Eu não consigo te responder com uma certeza muito grande agora, porque eu estudei exclusivamente o treinamento resistido. Então, eu não posso falar sobre os impactos do treinamento aeróbio para as pacientes. A natação seria uma boa opção. Bom, a natação não é um treinamento de força, é mais caracterizado como um treinamento aeróbico. Então, eu não posso falar dos impactos da natação para a mulher com fibromialgia, porque eu não li, não estudei sobre. Mas exercícios físicos no geral, para as mulheres que sofrem de fibromialgia, eles trazem resultados e benefícios para essas pacientes. Então, a natação, eu acredito que seja benéfico para a paciente, sim. E os aeróbicos no geral. Deixa eu colocar aqui na tela o e-mail. Tá aí, ó. Vou digitar aqui no chat também. Caso queiram trocar mais ideias sobre esse assunto, estarei disponível nesse endereço. Caso tenham mais alguma dúvida e quiserem aproveitar esse momento.
Muito obrigada. Ainda restam 3 minutos de apresentação. Em nome da Improdaut, gostaria mais uma vez de agradecer pela sua participação, de parabenizar pelo trabalho, te convido a participar dos próximos eventos e deixo o convite para o pessoal, para o público entrar em contato com você, quem tiver interesse em saber mais sobre o assunto. E obrigada pela participação de todos que estão presentes. E eu acredito que a gente possa encerrar por aqui, se não tivermos nenhuma pergunta. Mas se tiver, fiquem à vontade para ligar o microfone ou mandar no chat. Obrigada pela indicação, professor Anderson. Bom, só reforçando, né? Esses são os endereços em que vocês podem me encontrar. Tem o Instagram, tem o YouTube e o Spotify, que é lá onde eu coloco os podcasts sobre saúde da mulher, com episódios semanais. Tem o endereço de e-mail e também o blog, onde eu também publico alguns assuntos relacionados à saúde da mulher, com foco no treinamento resistido. Eu posto nesse blog aí que vocês estão vendo. Então, fiquem à vontade para prestigiar também meu trabalho nessas plataformas digitais. Muito obrigada. Muito obrigada por terem assistido. Obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada pela participação de todos. Convido vocês a prestigiarem a apresentação de trabalho no próximo horário, que vai ser às 16 horas. Obrigada novamente, Maria, e a todos que ficaram conosco até esse momento. E até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau. Até. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigada.